Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Leandro. Estou aqui trazendo para vocês a sequência de atividades 1 do caderno Aprender Sempre do sexto ano de matemática. A gente começa na página 58. Então, a partir de algumas dúvidas algumas questões que foram levantadas, eu achei melhor gravar esse vídeo e os próximos para a gente falar um pouquinho dessa sequência didática que está aí. Então, os objetivos dessa primeira aula, aliás, está aí aulas 1 e 2 repartindo com o colega, qual é o objetivo dessa aula, o principal? Identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo. Ou seja, se você bem sabe, vou dar um exemplo de uma fração aqui. Ó. Fração 1 sobre 2, que é algo que vocês conhecem bem. O que nós temos? Toda fração ela indica uma divisão ou uma representação de algo que foi dividido em duas partes. Então, toda fração tem essa cara aqui, ó, onde este número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. E a gente tem várias representações para esse tipo de coisa. Quando a gente fala de uma dessas representações, quando a gente está falando da fração como uma divisão, representação de uma unidade, por exemplo, aqui você tem uma coisa que foi dividida em duas, ou a fração 1 sobre 2 significa um inteiro que foi dividido em duas partes iguais. Então, o numerador indica a parte e o denominador indica o quê? Em quantas partes iguais foi dividida alguma coisa. A gente vai entender um pouco melhor isso neste primeiro exercício. Veja, nós temos aí, Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Então veja, aqui nós temos a barra inteira. Então, uma das divisões possíveis de imaginar é o que? Cada um desses retângulos menores. Então são quantos desses? São 20 pedaços. Então, ó, olha a pergunta. Qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Quantos pedaços ele comeu? 8, não foi? Então, ó, o numerador, que é a parte que representa a quantidade que ele comeu, é 8. Quantos pedacinhos, quantos retângulos de chocolate tinham? 20. Então, a fração é 8 sobre 20. Ou 8 vinteavos. Existe alguma outra forma de representar isso? Existe, né? Se você pegar, ó, são 8 pedaços que ele comeu, não foi? Então ele comeu este pedaço maior aqui, não é? Então veja, ó, esses 8 pedaços representam o quê? Se você pegar como referência cada uma dessas colunas, ó, quantos pedaços ele comeu? 2 pedaços de um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5 ou 2 quintos. Então são duas formas de representar a mesma fração. Obviamente, existe na matemática alguns artifícios que a gente pode usar para melhorar esta representação das frações sem ter que ficar desenho. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos primeiro estudar essa parte da representação da fração como partes de um inteiro. Então lembrando que se tiver, de repente, muito complicado para você entender, coloca aqui no comentário que eu procuro explicar de uma outra forma, tá ok? Mas o objetivo desses vídeos é simplesmente ajudar cada um de vocês aí a se desenvolver, tá bom? Letra B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Então veja, a gente vai fazer essa análise de duas formas diferentes. Ó. A primeira análise que a gente fez foi de quantos pedaços ele comeu. Ó, se ele comeu 8 de um total de 20, quantos pedaços sobraram? Olha só, você tinha 20 e tirou 8, sobraram 12, certo? Então, se a referência forem os pedaços que sobraram, são 12 pedaços de um total de 20. Da mesma forma que no exercício anterior, a gente fez uma outra representação, que era o quê? Através das colunas. Estes 12 pedaços representam o quê? 3 dessas 5 colunas. Então, ó, 12 vinteavos, se a referência for apenas um quadradinho desses aqui da ponta, ou 3 quintos, porque são 3 colunas de um total de 5. Tá bom? São duas representações diferentes para cada uma das frações dessa situação aí.
Agora, nós vamos para uma parte um pouco mais prática deste exercício. Que olha o que ele está perguntando. Ó. A parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Ou seja, esses 3 pedaços aqui que ele não comeu, ó, que não foram esses 3 pedaços aqui que ele não comeu, certo? Quantos pedaços que dão? Olha só, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada um desses amiguinhos aí, ó, Leandro, a Carla e o Antônio, vão receber o quê? 4 pedaços cada um. Bom? Letra D. Escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo do Rafael recebeu do chocolate em relação à barra inteira. Então veja, ó, quanto que cada um recebeu? Foi 4 pedaços que cada um recebeu, não foi? Ó? 4 pedaços de quanto? A barra não tinha 20 pedacinhos? Então 4 pedaços de 20. Ou então cada um não recebeu uma coluna daquelas quando a gente muda a referência, a forma de olhar? Ou 1 de 5. Bom, então temos aí 2 representações para esta fração. Lembrando que a gente vai estudar logo mais à frente como a gente faz essa conversão aqui matematicamente. Mas eu vou dar um spoiler para você. Pensa no seguinte, ó. Quando a gente está falando de divisão, de multiplicação, se nós fizermos aqui a mesma coisa, dividirmos tanto o 4 pelo 20 pelo mesmo valor, vamos dividir aqui, por exemplo, por 4. E a mesma coisa a gente vai fazer no 20. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Agora eu convido você a fazer 2 continhas aí, pode até usar a calculadora. Verifica aí quanto que dá 4 dividido por 20 e 1 dividido por 5. Aí você me fala o que aconteceu, o que você percebeu. E eu vou te dizer, esse é um conceito que a gente vai estudar também esse ano, que se chamam frações equivalentes. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Por enquanto, nós estamos trabalhando a fração como uma ideia de divisão e a noção de parte todo, ok? Vamos agora lá para o exercício 2. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas e queriam dividir igualmente entre eles. Olha só, você tem 3 paçocas e quer dividir por 2 pessoas. Vai dar exatamente igual? Não, né? Então a gente tem 3 formas diferentes de representar. A primeira delas qual é? Você tem 3 pedaços e a noção da fração como divisão. Você tem 3 pedaços e quer dividir para 2 pessoas. Aqui, ó, você tem a fração escrita representando a ideia de divisão. Tá bom? Qual é a outra? Ou, depois que essa divisão for feita, o que vai dar? Cada um, se 3 paçocas para dividir por 2, cada um deles vai receber uma paçoca inteira. E mais metade da outra, certo? Então, ó, metade a gente pode representar como esta fração aqui, ó. 1 mais meio. Ou ainda, qual a outra forma de representação? Se você dividir 3 por 2, ó, você ainda vai aprender. Quem não tem dificuldade, ó, vamos fazer essa continha juntos aqui, ó. 3 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Cabe uma vez só. 1 vezes 2? 2 para chegar no 3? 1. Para você que não sabe o que fazer dessa forma, 1 vezes 2? 2, o que você faz? Ó, 3 menos 2? 1. Podia parar aí, certo? Mas você quer ir além, você quer ir para a parte decimal desse número, conjunto que você também vai aprender mais a fundo no decorrer desse ano. 1 não dá para dividir por 2. O que a gente faz nesse caso? A gente coloca um 0 e a vírgula. Por que a vírgula? Para a gente ir para a parte decimal desse número. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. O que significa isso? Que a outra representação é 1,5. E aí nós temos 3 representações completamente diferentes para uma mesma situação. Bom, espero que esteja esclarecendo suas dúvidas. Caso não esteja, por favor, coloca aqui nos comentários que a gente dá um jeito de explicar de outra forma, tá? Exercício 3, olha. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais, as representadas na figura.
ele comeu 7/5 do total entre as duas barras de chocolate. Então vamos lá, se ele comeu 7/5 do total, observa uma coisa importante, ó. 7/5 do total significa que, se uma barra de chocolate tem 5 pedacinhos, significa que ele comeu mais de uma. Então, quantos pedaços ele comeu? 7. Por quê? Você vai pegar uma barra aqui, ó. Vamos supor que cada fração cada pedacinho é uma fração. Então, aqui, ó, 1 de 5. 2 de 5. Vou colocar com outra cor aqui para não te confundir com as respostas, tá bom? Ó. Olha isso aqui, ó. 1 de 5. 2 de 5. 3 de 5. 4 de 5. E 5 de 5. Veja, quando a gente tem a fração 5 sobre 5, é o inteiro, não é? Se você for continuar nessa sequência das duas barras, olha. 6 de 5. Por que 6 de 5? Porque você está continuando. Tá? Ó, 7, 5, 8, 5, 9, 5, 10, 5. Por que a gente pôde fazer tudo isso? Porque ele nos permitia. Agora observe uma situação. Lembra que eu falei da representação? Se a gente pegar a fração como divisão, ó, 5 dividido por 5, quanto que dá? Dá 1. Olha, esse 1 não é uma barra inteira? Olha essa outra observação aqui, ó. 10 dividido por 5, quanto que dá? 2. Não são duas barras inteiras? Então, ó, olha só como as ideias de parte todo e de divisão conversam. Deu para perceber? Espero que tenha percebido. Se não percebeu, a gente conversa, tá? Olha a letra B. Ele comeu mais de uma barra de chocolate ou menos que uma barra? Se ele comeu 7/5, você viu que o numerador é maior que o denominador? Nesses casos, essa fração tem um nome que mais pra frente a gente vai aprender. Mas nesse caso, quando o numerador é maior que o denominador, significa que foi mais do que um inteiro. E se ele comeu 7 pedaços, significa que ele comeu uma barra inteira e 2 pedaços da outra barra de chocolate. Ou seja, ele comeu uma barra inteira e 2 pedaços da outra barra de chocolate. Tá? Pessoal, uma coisa importante, eu estou ajudando vocês com as respostas apenas para que vocês possam se situar dentro da proposta de atividade que vocês estão recebendo aí, ok? Que esta tem sido trabalhada lá no Centro de Mídias. Letra C, qual a fração que representa a quantidade de chocolate que Gabriel não comeu em relação a uma barra toda? Veja, ele comeu uma inteira, né, ó, que foi essa daqui, e comeu 2 pedaços da outra. Quantos pedacinhos sobraram? 1, 2, 3. E qual era o tamanho total dessa barra? De 5. Então, 3/5 é a fração. Lembrando que a leitura que você faz da fração também é importante, tá? E, pessoal, esta foi a primeira parte da nossa aula. Lembrando que o que vocês tiverem de dificuldade, comenta aqui. Procure o professor na escola, não deixe de entrar em contato, se for o caso, no WhatsApp da escola, que a gente vai conversar e ver uma forma de atender você melhor, tá bom? Até a nossa próxima aula, pessoal!